Pode conectar, que está começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo tradicional com a nova economia. Eu sou Letícia Guedra e mais uma vez tenho o prazer de receber aqui convidados ilustres nessa mesa do Pode Conectar. Hoje aqui ao meu lado ninguém mais, ninguém menos do que Carlos Klein, uma entidade do ecossistema de inovação, cofundador e diretor de investimentos da Venture. Carlos, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, uma honra estar aqui contigo, um prazer. Que coisa boa, obrigada. E hoje, então, eu e Carlos vamos estar aqui frente a frente com UbiChats, uma startup que faz parte do nosso programa de inovação aqui do Acelera, do Connector. E o Walter, então, representando aqui, Walter Senjik. Senjik. Poxa, a gente devia ter validado isso antes, né? Bem coisa de amadora da minha parte, não ter perguntado como pronunciava. Sobrenome polonês, assim. Walter Senjik está aqui hoje, então, como fundador da UbiChats, e a gente tem que fazer uma menção também ao Endrigo, que ficou ali lá de fora, está nos acompanhando. Vocês que estão acompanhando não podem ver Endrigo, mas a energia dele está presente. Walter, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, prazer. Coisa boa de estar aqui. E trouxeste contigo, então, um cliente, né? O Ian, então, Furtado, que é proprietário da loja Grados RS. Não é uma loja, é uma marca que faz etiqueta por termoaplicação. Etiqueta termocolante. Termocolante, isso aí. A gente gosta de chamar assim porque a gente chamava de transfer antigamente. Quando pesquisava na internet, aparecia transfer do aeroporto pro hotel, né? Então a gente chama de etiqueta termocolante. Ó, já que tem é bem um histórico aí. É bem autoexplicativo e eu deveria ter memorizado isso também. Então, Estamos ao vivo, né? Tudo bem, a gente tá ao vivo. Mentira, nem tá, mas a gente gosta do improviso mesmo. Mas vamos começar então com o Walter, nos contando um pouquinho do UbiChats, né? Tua um pouquinho do teu trajetória de empreendedor, que começou um pouco antes disso já, né? Então, assim, o que levou à criação e qual foi o problema que vocês estão se destinando a resolver. E daí o Ian vai complementando também com a experiência dele aí. Então, Walter, contigo, primeiramente. Aproxima um pouco mais o microfone aí. A história é longa, mas eu vou encurtar, né? Porque a gente tem tempo temos pra todo mundo falar. Tempo. Mas eu comecei a empreender foi em 2014 e foi uma solução do varejo, junto com a Endrigo, que tá atrás das câmeras. A gente começou a idealizar um projeto de uma startup em 2014. Eu participei de uma disciplina de empreendedorismo e depois dessa disciplina a gente participou de um Startup Weekend, que são esses eventos de inovação que acontecem no final de semana e de lá a gente acabou idealizando um projeto que era uma forma de conectar o lojista com o digital. Isso em 2014 a gente pensou alguma forma de como fazer o lojista físico competir com grandes e-commerces que já existiam na época, e a gente pensou numa aplicação que mostrava para a pessoa, tinha um aplicativo no celular, e ela mostrava o que as lojas próximas estavam oferecendo como solução. Em 2014, a gente participou da Maratona de Empreendedorismo da URGS, depois a gente participou do Startup RS. Quando a gente ia ser acelerado pela Venture, que a gente recebeu um convite do Thiago, que estava na época lá, isso foi em 2016. Eu estava trabalhando na Gralha ainda, eu era projetista elétrico lá, eu sou formado em engenharia. Eu e o Endrigo, a gente estava pensando, cara, esse negócio não tá dando certo. A gente criou a solução, a gente ficou 1 ano e meio focando muito na solução e não na validação. Foi um grande erro nosso em tentar fazer um MVP mais simples e validar um modelo de negócio. E a gente viu que a gente não tinha budget nem estrutura para operar essa solução, que a gente focou no mercado calçadista. As pessoas elas poderiam olhar o que as lojas próximas tinham de novidades ou grandes promoções e podia ir a pé. Então era uma forma de competir com o e-commerce na época. E aí a gente acabou fechando em 2016 essa startup e a gente abriu a UbiStart, que é a primeira empresa que a gente tem há 8 anos, que é uma fábrica de software. Então eu brinco, né, que a gente falhou com sucesso. A gente pegou toda a nossa experiência e desde 2016 a gente começou a pegar esse modelo de negócio, que é um modelo já validado, uma fábrica de software. Todo mundo sabe como contratar software. E a gente veio amadurecendo o modelo, a gente atendeu startups, corporativo, e é a solução, é a empresa principal que a gente tem. E o ano passado, eu, junto com o time do Endrigo, a gente estava finalizando um projeto, ia ficar com um time ocioso ali. E a gente vendo essa movimentação de IA, todo esse mercado de inteligência artificial, a gente pensou, cara, será que a gente não consegue validar um novo modelo de negócio, que buscar fazer uma solução e ver se tem potencial? E foi aí que a gente pegou esse time e acabou em 1 mês montando uma prova de conceito de uma ferramenta que conectava o ChatGPT com o WhatsApp. E a gente ofereceu para uma empresa, se mostrou interessado, por uma outra se mostrou, e a gente viu que existia essa oportunidade de mercado. E desde, acho que foi novembro, outubro do ano passado, a gente formalizou a UbiChats, que virou uma empresa paralela da UbiStart. A UbiChats, ela é bancada pela UbiStart, a gente tem time comercial, time de desenvolvimento,
mas a gente acabou criando um negócio paralelo. E aí a gente vem crescendo, amadurecendo, experimentando, se aproximando de diversos mercados, varejo, como uma solução de atendimento inteligente. É engraçado falar, né? Mais humanizado, porque é uma IA, não é um ser humano, mas sai daquele digite 1 para não sei o quê, digite 2, você tem uma IA treinada com o teu produto, o teu serviço, numa caixa em branco, é muito fácil de treinar ela. E depois a pessoa pode oferecer isso como solução de atendimento. Ah, legal. E ela é focada em venda ou atendimento? A gente tem diversos modelos de aplicações. A gente tem 2 grandes corporações que usam para saque. Então, às vezes, até para um treinamento de pessoas internas da empresa, ela pode treinar aquele número de WhatsApp. A gente dá um número de WhatsApp, a gente tem parceria com uma empresa. Então, ela treina configura aquele número de WhatsApp daqui a pouco para tirar dúvidas técnicas. O Ian, por exemplo, né, na Grados, usa para dúvidas técnicas. Né? A gente usa. Muitas vezes o lead chega até a gente com alguma dificuldade de entender o produto ou como aplica, dúvidas técnicas, então eu uso o Obchats, que no nosso caso se chama Colorix, que é o nosso camaleãozinho. Ah, isso então, é legal, a gente tava falando, né, que daí o cliente também pode personalizar o nome da sua IA. É que ele tava falando de humanizar, o nosso não é muito humano, assim, é um camaleãozinho, porque um camaleão conceito, humanizado. Personalizou, né, pelo menos. É porque o nosso slogan diz, sua criatividade, nossa etiqueta. Então a gente gosta de se adaptar aos clientes, né? As artes, as cores, as logomarcas. Então, por isso o camaleão para fazer o atendimento, né? Então, a gente usa ele para dúvidas técnicas. A gente não usa para venda. A gente tem notado como comportamento do nosso consumidor, fechar a compra, ele acaba fechando no WhatsApp. Até menos no e-commerce. Então, a gente, claro, está estudando por que não fecha ainda no e-commerce, mas a gente está tendo essa tendência de ir para o WhatsApp. Então, o Obchats, o nosso Colorix, ele tira dúvidas técnicas para encurtar também o trabalho do vendedor. E esse é um ponto, né? Ele acaba sendo uma ferramenta acessível financeiramente para ajudar na organização do vendedor, porque a gente sabe que a gente vive numa geração de ansiedade, de diversas idades, não só os novinhos. Então, a gente quer resposta rápida. Então, o que a gente faz com o Obchats? A gente oferece ela como uma ferramenta de resposta rápida e vai tirando todas as dúvidas. E se mostrar interesse, por exemplo, a gente usa a própria Obchats para vender Obchats. Então, quando alguém chega no nosso site, converte e vai conversar pelo WhatsApp, é a Tali, que é uma IA treinada para vender a própria ferramenta. E se a Tali identifica que a pessoa realmente está interessada em comprar, aí ela passa o contato da Letícia, Tachará, que é a nossa vendedora que está treinada para fazer o fechamento comercial. Então, o Obchats acaba sendo uma ferramenta de pré-qualificação, mas também pode ser usada para saque, ou como eu dei o exemplo de um cliente que vende legalmente cogumelos psicodélicos, é legal na lei, e ele treinou a IA para fazer interpretação de sonho. Então... Qual que é o nome desse cliente? Só por curiosidade. É muito próximo do nome, Psicodélicos. Psicodélicos, muito bom, né, vamos testar depois. Mas a gente tem uma escola de inglês, por exemplo, do Rio, que faz publicidade no Instagram. Em vez de ir para um site, cai direto nessa IA treinada para fazer todo o processo de venda. Qualifica, tira as dúvidas e passa o link de compra. Então, a gente tinha um cliente que acabou mudando o modelo de negócio dele, mas ele vendia... Não é bem um infoproduto, mas ele faz essas campanhas de infoproduto, ele vendia um produto para tratamento de cabelo feminino. E ele falou, cara, resolveu minha vida, porque ela tira as dúvidas, ela instiga a venda e ela passa o link de compra, não precisa fazer mais nada. Então, dependendo da forma que se treina essa inteligência, ela é uma ferramenta muito poderosa para desafogar gargalo de conversa, né? Claro que é sempre bacana ter a conversa humana ali para fazer o fechamento. Mas resolve 80%. Mas depende do humano. A gente tem tido essa dificuldade, né? Porque com as ferramentas de inteligência artificial, o humano está cada vez mais lento para responder. Pode ser 1 minuto, mas é muito mais lento do que o Obchats. Que se tem com Então é super complicado isso daí. A gente tem sofrido bastante com o atendimento humano por conta das inteligências artificiais. Né? Velocidade. Porque as pessoas já esperam instantâneo agora, né? Exatamente. Você vai testar a ferramenta de interpretação do sonho ou o cogumelo? Essa parte a gente vai cortar, tá, Júlio? A ferramenta, obviamente, poxa vida, mas não sei, né? Pode ser, já que, enfim. Claro. Depois eu conto pra você. Primeiro sonha, isso. Isso, primeiro eu vou testar a ferramenta. A ferramenta de CA pode ser que ele experimente o cogumelo. Exatamente. Se a ferramenta me vender bem, ó, vamos ver se o Obchats vai me vender bem. Enfim, deixa eu te perguntar, Ian, conta um pouquinho mais do teu negócio, assim, e como é que tu entendeu que uma ferramenta como essa poderia ser útil, e como é que tu chegou no Obchats, como é que foi a tua jornada aí?
Eu começo com o mercado de... Eu sou arquiteto, formado em arquitetura, não tem muito a ver com as etiquetas hoje, mas me abriu bastante os horizontes para os desenhos, para a parte gráfica, para, enfim, toda a parte de criação. Há 15 anos, mais ou menos, a gente já fornece para o B2B. Então, a gente tem clientes consolidados, como a Steel Ferramentas, como a Tramontina, alguns grandes casos aí que a gente atende já há bastante tempo. Na venda de tinta, né? Na venda de tintas também, não só das etiquetas. As etiquetas entraram um pouco depois da venda de tintas. Eu fiz um vídeo que viralizou com meu filho, a gente aplicando o nome dele numa camisa de futebol, e eu percebi que o mercado B2C tem uma demanda que não está sendo atendida para esse tipo de etiqueta. E aí a gente começou a crescer esses produtos para o mercado B2C e se afastar, não se afastar, mas tirar o 100% do foco do B2B. Para atender esse mercado, a gente precisa escalar, né? A gente precisa ter volume, a gente precisa ter ferramentas que nos auxiliem a ter um volume maior de vendas. Então, aí a gente conheceu a Upstart e depois a Ubchat, né? Lá no Gramado exatamente, Summit, né? no Gramado Summit. Foi no Gramado Summit. É engraçado isso, eu tenho parado de visitar feiras do segmento de impressão e começado a visitar cada vez mais feiras do segmento de tecnologia. Então, o Gramado Summit, o RD Summit, para buscar ferramentas que nos auxiliem. Acho que esse produto... Poxa, isso é um case incrível de varejista, hein? Olha aí, frequentando as feiras de inovação. E bacana esse feedback, né? Para quem Muito tá organizando legal. eventos, né? Assim, porque às vezes o evento fica fechado no segmento e não traz novidade. Exatamente. Né? E o empresário quer outras coisas, Isso. né? O que os outros estão fazendo que eu possa aproveitar no meu negócio? Esse ano eu não fui em nenhum evento de impressão. Eu fui no Gramado Summit e tô indo pro RD Summit para buscar inovação e maneiras de melhorar o atendimento. Eu acho que esse produto aqui outras empresas podem ter. O que a gente está buscando é se diferenciar no serviço. Sim. A indústria da moda, eu estava comentando, é a segunda maior poluente do mundo. Ela só perde para a indústria do petróleo, por causa do excedente de produção, Claro. dos métodos de produção. Então eu digo que isso daqui é a estamparia 2.0. A gente pode produzir na unidade, a gente não tem mínimos, a gente não tem sobra, a gente tem agilidade, a gente tem exclusividade. Os públicos, quanto mais novos, eles cada vez mais querem exclusividade, né? Então, Sim. Personalização. personalizações. Então aqui a gente consegue personalizar da Mas maneira aí que o público a marca quer. poderia ter lá na loja, tem um monte de camiseta branca, eu vou lá e escolho a estampa que eu quero. Fala do time Algumas de já futebol que tem. tu me comentou. Algumas já tem. Os times de futebol hoje trabalham assim, né? A escalação dos jogadores sai horas antes e eles fazem as camisetas de acordo com a escalação. Na hora ali. Né? Na Então é hora. feito isso no vestiário do clube, Mostra um pouquinho, sabe? tu tá botando a mão em cima aí, fica dando curiosidade, assim, pra quem tá olhando. Porque é muito legal, você não tem a oportunidade de tocar, mas a gente tem aqui a possibilidade de... É como se fosse um selo, assim mesmo, né? Isso é uma etiqueta que a gente aplica com temperatura. No mercado B2C, a gente tem instruído o nosso lead a fazer a aplicação com ferro de passar roupa. E, obviamente, né, no mercado, enfim, aqui é uma grande marca, né? No mercado B2B, que a gente já atende há algum tempo, eles fazem aplicação com prensas térmicas. Claro. E muitas vezes num volume muito grande, porque apesar de não ter excedente, os volumes da indústria Sim, são enormes, são né? grandes, sim. Para a indústria têxtil e calçadista. E tem funcionado muito bem, assim, o Ubchats tem nos ajudado bastante, assim, na instrução do lead, né, no aquecimento dele. Ele funciona mais, assim, nessas etapas, assim, do funil que o lead ainda não tem certeza Sim. do que ele quer, Sim. no meu caso. Acho E que ele no pode caso, funcionar tu pra tava ele. comentando que vocês se conheceram no Gramado Summit foi desse ano, né? Uhum. E daí tu tinha ido já imaginando, eu preciso resolver essa dor, eu tenho uma dor do aquecimento do lead, ou do meu atendimento, tipo, vou lá ver o que tem, e daí tu Não. encontrou Walter e Endrigo lá dando um ótimo pitch e te convenceu. Eram os Não foram meninos que nem estavam... eles, Nem né? ia falar os Foram meninos os de... meninos, Foi a foram os Letícia. meninos. A A Letícia, Letícia. assim, arrasam, né? Incrível, cara. Eu vou sem muita expectativa nesse Sim, tipo de foi evento cabeça de aberta. tecnologia. Porque ele é muito disruptivo, né? A gente acaba conhecendo coisas que... Tem o que a gente sabe que não conhece e tem o que a gente nem sabe que existe, Aham. né? Então eu Imagino. acabo sendo apresentado a coisas muito diferentes. E quando eu achei a ferramenta, eu falei, pô, tem um gargalo ali enorme no atendimento, uma dificuldade grande de atender as pessoas, porque o atendente ele acaba tendo um grande volume. Se isso aumenta por causa de alguma propaganda, por causa de alguma publicidade paga, viralizou, como é o caso, acontece muito com os vídeos que eu faço com meu filho, assim, ele acaba tendo um resultado bem grande, então aumenta o número de leads. Aí o atendimento humano fica sobrecarregado. Então, aí vem o Ubchats para fazer Essa barreira essa da flutuação da solução. demanda, né? Eu acho que em 2 meses a gente passou do plano inicial, que era até 100 contatos, 100 Sem conversas. conversas mesmo. E a gente tá no plano de 300 conversas agora. Depois tem de 500. E a não tem final de semana, não dorme, né? Então ela Essa é a vantagem, né? consegue responder em qualquer horário, né?
A gente até tem funcionalidades E ali no caso, se ele tem uma conversa de 100, passa automático para de 300, se chegar. hoje a gente tem ferramentas que notificam pelo próprio... O Ian nunca precisou, né? Mas tem ferramentas que notificam no WhatsApp dele que ele atingiu 80%. No WhatsApp cadastrado como conta. E se atingir 100%, aí bloqueia e aí, claro, entra em contato com a gente rapidamente pode fazer essa mudança. Antecipadamente posso deixar aberto. Vai passar, se for, vai. É isso. Hoje a gente tá num momento, Carlos, de amadurecimento da solução, porque pra gente está sendo uma experiência de primeira startup como produto dando certo e conseguindo clientes. Eu, Endrigo e os demais sócios, a gente vem de uma jornada de tentativa de 10 startups antes, paralelo ao Upstart, que não deram certo. Então, a gente já tomou muita paulada. E uma das coisas que a gente notou muito foi que a gente buscava ser sócios de pessoas que iam conduzir a startup e não estava dentro da nossa operação. Então, a gente ficava contando muito com o apoio de pessoas terceiras. Então, a Ubchats, a gente buscou trabalhar de uma forma diferente, em que a gente vai assumir com a nossa experiência de marketing, a nossa experiência operacional. A gente tem um time muito bom, então vamos fazer acontecer. Mas o grande desafio é que a gente fez total bootstrap, né? Ou seja, a gente tira dinheiro da Ubstart para bancar a Ubchats. E fazer um produto não é barato, né? Ainda mais quando se fala de inovação tecnológica. Então, a gente está indo aos pouquinhos, conversando com muitos clientes para ver o que é prioridade, o que é prioritário ali no sentido de tecnologia, e estamos focando nisso. Tem muitas coisinhas que são básicas para grandes SaaS, né? Grandes empresas de sistemas, mas para a gente ainda está crescendo esse processo. Diferente da fábrica de software, porque quando um cliente vem para a gente como fábrica, eu tenho que ter um time excelente. E eu vou lá e vou oferecer durante um período fazer, por exemplo, uma cópia do Ubchats por X mil reais. Então, o Ubchats é diferente. Os clientes, eles sempre estão batendo de frente no sentido, vocês têm isso, mas tá faltando, o teu concorrente tem isso, né? E a gente vai para o pequeno negócio. Infelizmente, o pequeno negócio não consegue usar o Ubchats porque precisa ter um site e uma conta no Facebook, na Meta, validada. Isso é uma barreira de entrada muito grande. E a Meta faz isso por questões legais de segurança. No Instagram, ela não obriga isso muito, porque o Instagram já é uma prova social ali, jurídica, de que tu é uma empresa. Mas como é que a Meta garante que um número de WhatsApp estranho não vai fazer golpe? Que é um dos aspectos que vem aumentado muito no Brasil. Então, por isso que eles exigem que você tenha um site e você também tenha uma BM validada. A gente até quase perdeu um cliente que o site é uma mulher que ela é cirurgia plástica e tinha fotos de meninas de roupa de biquíni, né? Para mostrar o corpo, né? Porque é o serviço que ela vende e a Meta considerou conteúdo adulto. E aí a gente teve que ir lá e tirar algumas partes do site dela, orientar ela, e aí ela conseguiu a aprovação da Meta. Então, por isso que essa é uma grande barreira pra gente. A gente vem achando formas de contornar isso para atingir o pequeno negócio. Porque o pequeno negócio não tem meta, não tem site. O pequeno negócio tem um número de telefone ali e para ele seria sensacional ali alguém tirando as dúvidas enquanto ele está atendendo, né? Sim, exatamente. Posso fazer pergunta de cliente? Vai lá. Claro, deve! É livre, eu nem perguntei, eu já saí perguntando aqui. Ela ia me deixar pro terceiro bloco, mas eu já me avancei. Eu amei. Aqui. Não, porque rede social tem cada vez mais isso, é cada vez mais uma prova, né, de validação ali da marca, do cliente, e a gente tem muito esse comportamento. A nossa rede social, ela é hoje nossa ferramenta para trazer o cliente B2C, e ela traz um volume de leads enorme por dia, assim, para nossa estrutura, enorme para nossa estrutura. E seria muito interessante ter essa ferramenta trabalhando, por exemplo, dentro do direct do Instagram. Eu nunca tive nenhuma publicidade paga levando pro direct do Instagram, mas é comportamento de muitos usuários, eu diria que um percentual bem grande, ao invés de buscar o link que tá na bio, já vai no direct ali e começa a conversar, sabe? Então seria muito interessante ter uma IA. Pô, eu ia parar de olhar o DM. Faz isso? Hoje ela é focada no WhatsApp, tá. Mas tá nos planos de desenvolvimento ali. É uma das funcionalidades, a gente classificou em 3 níveis, né? Ouro, prata, bronze. As funcionalidades ali que são prioritárias. E o que a gente considerou para agora é a gente fazer uma configuração mais rápida do WhatsApp sem ser todo esse processo moroso. A gente está validando que o cliente possa... Que a implementação, assim. O cliente possa rapidamente escanear um QR Code, né? E poder usar. Legal. Claro, dentro dos aspectos legais, assim, para que tudo funcione bem. E aí tem muito cliente que pede integração com CRM, né? Força de vendas. Então,
também tem uma funcionalidade, porque dentro da Já tem um funil, né? a gente até fez um funil de vendas para quem não tem um próprio CRM, mas a gente hoje implementou uma outra IA dentro da Ubchats, que é uma IA que classifica conversas. Então, a gente tem a IA especializada conversacional, que aí cada cliente, que nem a Colorix, foi treinado para tirar dúvidas técnicas, mas a gente tem uma outra IA que classifica se o lead é frio, morno, quente, se está interessado Legal. em comprar. Bem útil isso. Sim, e de acordo com as próprias mensagens próximas que aquele cliente poderia colocar. Por exemplo, no caso do Ian, um lead quente é muito diferente de um lead quente para a Thalie que vende Ubchats. Então, lá dentro da ferramenta, o Ian vai colocar o que são as frases que um lead quente falaria. Que eu não sei, por exemplo, o negócio dele. Mas no meu caso é simples. Quero comprar, quero contratar, como faço para dar os próximos mas passos? Quero comprar e quente também para mim. Quero comprar Essa é super universal, quente. parece. Se alguma IA entender que isso não é quente, olha, sinceramente. Sim. E aí, a cada 1 minuto, a gente tem o algoritmo vendo novas conversas. E se tem nova conversa, ele pega os últimos 15 minutos e faz uma reclassificação do lead. Então, ele pega ele faz uma análise da conversa do lead e vê se está dentro de frio, morno e quente. Isso ajuda muito para quem está em vendas. Porque, por exemplo, a charada Letícia... que eu vou falar, né? Isso, a Letícia que cuida das vendas, ela não fica toda hora respondendo no WhatsApp. Ela abre o Ubchats num determinado período e vê se alguém está pedindo algum atendimento humano, porque a gente tem, né? Quero falar com um humano, não quero falar com uma IA. Ou se o lead está muito quente. E aí ela prioriza naquele momento aqueles leads para dar foco ali. Porque a própria ferramenta possibilita de você pausar a IA e assumir o lugar da IA ali dentro da ferramenta. Oi, agora é a Letícia que está falando aqui, vi que tu está bem interessado, vamos dar os próximos passos. Então acaba sendo uma ferramenta de gestão bem fácil, né? E tem Eu o instruí a minha para levar, para apresentar um link para ir para o WhatsApp do vendedor. Porque daí eu não preciso nem fazer ficar monitorando, sabe? Entendi. Ele quer um atendimento humano. Não, minha própria inteligência já manda o link para ir pro WhatsApp do vendedor. Funciona bem. A gente treinou, a gente tem a Thalie, que atende a Ubchats, e a Abe, que atende a Ubstart. E aí a Abe também foi uma IA treinada para vender uma coisa que é bem complexa também, que é software sob demanda. Pois é. Então a gente botou todo o speech comercial da Ubstart lá dentro, o que é software sob demanda, modelos de prestação de serviço, tira essas dúvidas. E aí a gente tem a Fátima que faz a qualificação da Ubstart. Normalmente quando chamam a Fátima ou o João, que é o vendedor, é porque realmente pessoas que conversaram com a Abe e se mostraram interessadas em dar o próximo passo. Então ajuda muito na gestão do Legal. dia a dia, né? Poxa, já tô pensando como é que a gente vai fazer para colocar aqui, né, no Connector também, faz todo sentido. Mas no teu produto da Ubstart, da fábrica de software, o que é o teu target mínimo, assim, de contrato? Com low code, hoje, pensando num contrato total, 70 mil com low code. High code é 200 mil para cima. Porque E mesmo assim tu faz uma pré-venda através da inteligência, de um assistente. Sim, porque a gente trabalha muito com publicidade paga. Quando a gente criou a Ubstart, eu, o Endrigo, o Israel, que somos os fundadores, a gente não tinha um relacionamento muito profundo com o mercado executivo. Recentemente, em 2019, recentemente, 5 anos já, quando a gente trouxe o Oscar, que é o outro fundador, ele veio de uma grande corporação, o J. Malucelli, ele já tinha um network interessante, ele acabou trazendo a Wiser Educação, do Flávio Augusto, a gente atende desde lá as empresas dele, ele trouxe outras corporações, mas nós não éramos especializados nisso. Então, em 2020, com muita insistência do Endrigo, que está atrás das câmeras, ele me incentivou a estudar o Google Ads, e foi aí que a gente começou a aprofundar a publicidade paga. E é um negócio que eu falo para todo mundo. Você pode ter um ótimo Instagram, você pode ter um ótimo site, mas se você não investe em publicidade paga ou um conteúdo de qualidade orgânico, é a mesma coisa que ter uma super empresa linda, maravilhosa, no meio do nada, né? Porque ninguém tá te vendo. Então, a gente... Eu acho que o de qualidade orgânico também não substitui o conteúdo né? pago, né? Não tem como, assim. E cada vez mais essas ferramentas da Meta, do Google, elas são inteligentes para fazer dinheiro para eles. Então, a gente tem que entrar no mercado, não adianta. E desde 2020, quando a gente começou a investir de verdade, 2020, até 3 anos depois, a gente cresceu 1000% como empresa. Então, a gente passou de 3 desenvolvedores para 40 desenvolvedores em 3 anos, porque a gente se especializou em publicidade paga. Legal. Então, sempre foi o
o nosso chão, porque é onde a gente tinha relacionamento. Mesmo Sim. no B2B. No B2B. A gente, OAB do Rio Grande do Sul, a gente fez aplicativos, sistemas para eles, a gente conseguiu outras empresas grandes devido à publicidade paga. E aí, por causa dessa nossa expertise, na Ubstart e na Ubchat, você chega em torno de 100 leads, 100 potenciais clientes mês. E vem de tudo. Vem pessoas querendo que eu pague o Minha Casa Minha Vida, até realmente pessoas que realmente estão interessadas nas demandas. E aí eu tenho uma pessoa para fazer a qualificação e fazer as outras demandas da empresa. Como é que eu consigo otimizar o tempo dessa pessoa para focar naqueles potenciais clientes? Claro. Aí eu tenho a EIB que é especializada e fala, ó, custa tanta média, nós fazemos esse tipo de serviço. E aí a gente foi amadurecendo o treinamento dela até que ela ficou qualificada o suficiente, não para substituir um SDR, Claro. né, uma pessoa de pré-vendas, mas para diminuir o tempo necessário e fazer essa pessoa não só ser uma qualificadora, Sim. mas ela trabalhar estrategicamente em outras ações. E quanto tempo leva, assim, pra ter esse treinamento tão acurado? Que tu comentou, a gente agora já treinou ela bastante. Quanto tempo pra chegar nesse lugar? Da IA, É. É rápido. vai lá, é mais mim fácil. Quanto tempo tu levou aí pro A gente Com dá- a ajuda, pro com camaleão? a ajuda do chat GPT, é Aham. muito rapidinho, né? Então a gente usou uma inteligência artificial para criar as Pra, melhores As melhores frases, scripts. as estratégias todas. Eu fiz um livro, né? Ele tem realmente, eu acho que umas 15 páginas de instruções e de base de conhecimento e de instruções de personalidade também, de como ela deve se comportar para atender o cliente. Então, é uma base bem extensa. E eu acho que é legal porque a gente consegue mudar ela também, né? A gente consegue Ajusta. ajustar ela. ajustando. Por isso que eu fiz um documento fora da base do Ubchat Sim. para poder fazer alterações nela Claro. quando eu achar necessário. Porque Quanto tempo tu levou pra fazer isso? Ah, coisa de um dia eu fiz toda a base. Eu achei que ele ia dizer um mês. Eu também achei um Não, mês, um assim, dia. mas assim, em um dia que tu colocou... Tá, É que eu tu vendo fez toda etiquetas essa termocolantes orientação. há 15 anos, então eu sei exatamente o que precisa. Então, depois eu fui fazendo Tipo, ajustes. foi só o tempo de tu digitar, na real. Mas pra começar foi só Isso. sentar a bunda na Foi cadeira, desculpa a sentar palavra, e mas também pensar nas etapas, né? Pensar no lead que vem do site, Nossa. no lead que Sim. vem da rede social. Essa é interessante, né? Eu tenho um sócio desde o começo do ano, o Rodrigo, que a gente brinca que ele vem da indústria farmacêutica, onde todos os dados são absolutamente precisos e Sim. tem muito dado e tem muita informação. E Super exatos. Exato, então eu trouxe do 0 a 10 e eu preciso da ajuda dele para levar do 10 ao 100, porque Sim. senão eu não consigo. E a gente tem um dado agora nos nossos cadastros que chama B2B das redes sociais. Porque isso é um mito, né? Ah, eu atendo B2B, mas através das redes sociais eu chego em muito cliente B2B, grandes com marcas, grandes empresas, através da rede social. é um Porque CPF ali atrás. porque Né? É, o quem CEO tá indo que ali. tá ali olhando a rede Exatamente. social, ele Sim, tá olhando do uma pessoa Instagram que dele. tomou a Ainda decisão. mais num trabalho que nem esse, que é tangível visualmente. Exato. Exato, exatamente. Eu já cheguei em grandes indústrias calçadistas. Eu tava falando, uma marca esportiva grande agora entrou em contato, a gente tá homologando o nosso produto através da rede social Legal. da pessoa responsável da empresa, sabe? Então isso tem funcionado bastante pra gente. Que legal. Eu tenho uma pergunta que talvez seja muito amadora, tá? Mas assim, a gente não tá falando mais de chatbot quando a gente tá falando nesse tipo de ferramenta. É outra coisa. Chatbot era aquele, digite 1 para isso. É isso? O chatbot, pelo menos na minha percepção, é um conceito como ferramenta. Uhum. Né? Chat mais bot ali, é um robô de atendimento. Uhum. O que a gente está fazendo é sofisticar ele para ser ainda um robô de atendimento, só que mais inteligente. E como é que Acaba se sendo cria... um chatbot, vamos E como é dizer que você cria diferenciação nisso, assim? Porque não existem outras pessoas que fazem, outras empresas que podem fornecer esse tipo de serviço. Como é que tu entende que vocês se diferenciam, assim? É mais na qualidade de entrega que a pessoa está experimentando? Como é que se faz esse tipo de estratégia? O desafio da startup, aí conceitualizando um pouco, né? Filosofando um pouco, o desafio da startup é sempre esse, né? Se ela é muito inovadora, ela tá tendo que abrir um mercado e educar o mercado. Se a startup ela tem baixa inovação, ela tem que ter um diferencial competitivo, às vezes muito forte, seja no processo, seja nas vendas, para se diferenciar das outras empresas. Sim, no serviço, né? Uhum. Como eu tava falando. E quando a gente abriu, era muito novo. Agora já não é tão novo. Já não é Uhum. novidade, né? E aí, esse está sendo um grande desafio da Ubchats, porque a gente está sendo comparado com grandes empresas que têm recursos ilimitados que se posicionam como IA, mas não são, mas que se posicionam, mas esse aqui tem integração com não sei o quê, esse aqui não tem...
E aí esse está sendo um desafio. O que a gente está buscando fazer agora, depois que a gente até recebeu ali uma mentoria aqui da Conecta, né? A gente levou para dentro de casa, fez um brainstorming entre o time comercial e a gente começou a entender segmentos específicos que a gente tem relacionamento para se aproximar e usar o nosso network como um todo. Né? A gente falou com uma grande rede... Ficar mais especialista num segmento. Exato. Né? Pelas integrações e pelo conhecimento. A gente está em momento de tração. É pouco, mas a gente tem ali 35 clientes que estão usando a ferramenta dos mais diversos planos. Desde o plano de 100 conversas mesa, plano até 1.000 conversas. 5.000 a gente não tem nenhum cliente ainda. Então a gente está buscando amadurecer justamente qual que é o segmento que a gente consegue se aproximar usando o nosso relacionamento ou até atingindo uma dor muito específica. Hoje a gente está vendo que o mercado do varejo é interessante, porque só que a gente tem essa barreira de entrada que é a validação do número. Tipo, a Agrados já é uma empresa que já tem uma estrutura, maturidade de mercado, tem site, tem BM validado, trabalha com publicidade paga. Mas a gente pega um pequeno negócio... Explica para o pessoal o que é BM validada. Isso, BM validada é o que eu tinha comentado da Meta ali, que é o Business Management, que é a gestão de anúncios. Tu tem a área de gestão de anúncios e vocês forem lá na configurações de empresa e tá empresa validada. Então, esse processo é chatinho, porque tu tem que subir o CNPJ da empresa ali, a documentação, tu tem que... mas faz em uma semana, né? Se a pessoa tiver boa vontade. O problema é a boa vontade. A instalação do Obchats? Não, validar a conta na Meta. Validar. Porque como a gente usa as integrações oficiais da Meta, a Meta exige a BM validada, né? Essa conta da Meta validada em um site. Então, é como eu comentei antes, Leite, a gente está buscando achar formas mais rápidas de conseguir fazer integração com o WhatsApp, que a gente possa estar legalmente protegido sem prejudicar a Meta. Eu queria levar a conversa para um outro lado aqui, que eu acho que talvez, pensando, né, no potencial ouvinte aqui do podcast, eu estava ouvindo uma apresentação do pessoal das lojas Renner, eles apresentaram recentemente uma pesquisa. 50% das pessoas que compram online... Não é esse o número exato, mas é mais ou menos isso, é 40 e alguma coisa. Vão na loja para ver. E 50% das pessoas que compram na loja dão uma pesquisada no online antes. Né? Então, é multicanal, né? Dificilmente a pessoa hoje sai assim, desavisadamente, vou comprar um negócio. Né? E no caso da Renner, eles estavam trazendo que os homens compram mais físico do que as mulheres lá na Renner. Né? E aí eu tava aqui elucubrando coisas, né? Bacana essa ferramenta que tu tem que usa o WhatsApp, porque é uma maneira fácil de um pequeno varejista ter um atendimento online, né? Tem um sitezinho com alguma coisa, tem um botãozinho do WhatsApp, clica ali, tu tem um atendimento 24 horas funcionando, tu pode gerar leads para quando tu, né? No Instagram também, direto do Instagram pro WhatsApp, ele pode botar o linkzinho ali, né? Tu te organiza e tu começa a vender online, né? E tu faz essa interface das duas coisas, né? Tu continua tendo a tua loja física, mas tu dá uma visibilidade e permite tu fazer essa conexão, porque o problema de tu ter um site é tu não conseguir atender as pessoas que estão lá online, né? E com uma ferramenta dessas tu conseguiria atender o volume que for, né? Se tu acertar, né? Porque às vezes tu acerta alguma coisa, né? Tipo, como é que é o nome da guria lá? Da Ranzolin tá usando uma roupa lá e eu tenho aquela minha roupa ali na minha loja, descobriram aquilo, daqui a pouco começa a vender, né? Se eu acertei, eu vou perder venda porque eu não consigo dar conta de atender todo mundo no WhatsApp. Mas se eu tenho uma ferramenta assim, eu conseguiria, né? Porque eu tenho alta escalabilidade, né? Acho que isso que é bacana do negócio que tu desenvolveu. Não, né? e isso já é um modelo de aplicação totalmente funcional. E a gente tem diversas situações onde o empreendedor, às vezes, ele tá sozinho, tá num momento, num estágio inicial, ou até num estágio mais maduro, mas ele não tem ninguém parado ou esperando um atendimento ali que tá fazendo atendimento, mas precisa estar olhando o WhatsApp ao mesmo tempo. É a mesma coisa de ligarem, né? Tem sempre esse tabu. Priorizo a ligação, que alguém tá me ligando, ou a pessoa que tá chegando na loja. Né? E o WhatsApp, a pessoa tá mais ansiosa que uma ligação, muitas vezes. Ela quer resposta rápida. Então, essa ferramenta... Se ela teve tempo de parar para fazer a pergunta, ela quer ser respondida naquela hora. Ela não quer receber uma resposta, talvez amanhã, quando o vendedor parar para responder, né? O mensagem instantânea, a crise é isso, né? O instantâneo, né? Tem que ser no mesmo momento. E a ferramenta apoia isso. Coisas que a gente está achando formas como fazer integração com o estoque, como
tava falando com o Ian, né? Um mercado interessante também é o mercado médico, mas a gente barra nos agendamentos, porque eles já querem uma ferramenta de agendamento. Tá no backlog, ou seja, tá ali para ser construído também uma integração com o calendário da pessoa. Então, a IA vai poder falar, quando você quer? Para mim estaria bom na terça. Na terça eu tenho tais horários. Funciona? Funciona, tá marcado. Isso é uma coisa interessante. Eu conheço um pouquinho a área da saúde e o médico tem receio de fazer a agenda aberta, né? Porque a agenda aberta tem aquele mito de que se está desocupado o médico é ruim. Uhum. Né? Então, para ele é muito melhor tu ter um assistente que olha a agenda dele, né? E perguntar que dia que tu quer. Daí a pessoa diz, eu quero terça. Terça eu não tenho, só tenho quarta, né? Faz bloqueio de propósito ali, o Google Calendar. Mas é que assim, a agenda tá disponível, só que não... Ela tá disponível, mas não é visualmente disponível, né? Eu olho e vejo, como a agenda dele tá vazia, ele não tá atendendo ninguém, esse médico é uma porcaria. Eu tenho uma atendente que muitas vezes nem se passa por virtual. Eu já tive clientes que falam, não quero que mostre que é amanhã, eu quero que fale que é um atendente humano. Eu falei, olha, é uma responsabilidade tua, se tu quiser passar por humano. É o teste de Turing que a gente brinca, né? A pessoa passou pelo processo sem saber que estava falando com uma IA. Então... Mas essa é uma funcionalidade super importante e eu acho que é bem aderente para a área da saúde para fazer essa gestão de demanda, né, para o profissional de saúde em geral, não só médico, mas para o psicólogo, advogado, nutricionista, advogado, nutricionista, todo mundo, todo profissional que cuidar trabalha, da agenda, pode trabalhar né, sozinho. E se fizer uma integração, tô aqui viajando, né, me metendo a desenvolvedor de produto, mas faz uma integração com a agenda do Google do cara. Que é a proposta. Porra, isso aí é o ouro, né? Porque daí já tem o aplicativo da agenda. Né? As nossas prioridades, elas estão de desenvolvimento. Aí, para ficar bom, só falta qual é o seu e-mail que eu vou mandar o invite para sua agenda. Porque ninguém faz isso, né? Tu vai agendar uma consulta médica hoje. Qual é o horário? Qual é o seu nome? Qual é a carteira do convênio? Não sei o que lá. Tá bom. Tá bom? Como assim? Tu não vai mandar um invite para minha agenda? Sim, não, a gente não tem essa funcionalidade. Como? Isso um pouco de boa vontade resolveria, né? Mas isso aí é só uma brincadeira, uma crítica. Mas no caso, a proposta é justamente essa. Ela não vai só dar a disponibilidade, mas ela vai fazer o agendamento. Sim. Mas o que a gente está priorizando é acessar um mercado que não está preparado para site e essa configuração da meta, fazendo uma integração mais fácil. A gente já está estudando uma empresa que eu conheci lá no Startup Summit mesmo, lá. Teve um cara que ele tem um restaurante, ele é dono de restaurante e é programador. Tipo, eu tava falando pro Ian, uma coisa totalmente... E aí ele pega a experiência de programador e faz as automações no restaurante dele. Ele treinou, ele mesmo fez uma ferramenta de IA que faz as reservas pro restaurante. Olha aí. Demais. E aí, olha que curioso, né? Duas coisas que eu aprendi na feira lá, que a gente participou do Startup Summit, foi a versão do chat GPT, que a gente usava uma versão menor. E aí a gente fala de alucinação, a inteligência artificial alucinava, ela dava respostas fora ou respostas inventava. E aí, dependendo da versão, isso aí acontece. Antes a gente usava 3.5, a gente está usando a 4, que é a mais recente. A gente estava falando com o Ian, que já mostrou a diferença até na IA. Hoje eu estava treinando uma pessoa do pré-atendimento e eu mostrei como que era o atendimento do Colorix e de fato... Tava treinando uma pessoa do pré-atendimento com a IA. Com a IA, mostrando pra ela como funcionava. É assim que tu tem que fazer, ó. Porque a IA, ela sabe todo o meu mas conteúdo. Ele tá falando do coração, tá? O Walter não briefou ele pra falar isso aí, não. Porque a IA tem todo o meu conteúdo, só que de maneira muito mais organizada, muito sabe? mais Pautada, com início, meio e fim, sabe? Então é bem mais fácil de fazer. Funciona bem. Mas assim, o Ubchats é uma ferramenta muito legal, funciona super bem. Mas não resolve tudo. Mas eu comprei, eu fechei com a ferramenta também, muito por causa do atendimento humano do Ubchats. Tanto a Letícia quanto a Dani nos atenderam muito bem, desde o pré-atendimento até o pós-atendimento. A instalação da ferramenta, para mim, foi muito fácil. Sim, porque esse a é Letícia fez tudo. Que a gente tá usando. A Letícia fez tudo, eu só fiquei acompanhando ela numa reunião online e funcionou super bem, assim. Para ensinar é super intuitivo a ferramenta, então... Se eu for pegar pegando só para finalizar do diferencial, assim, quando a gente buscou se posicionar no mercado como empresa, grandes corporações têm seu mérito, empresas de omnichannel. Só que o que aconteceu? Quando elas criaram suas empresas de omnichannel, que omnichannel é integrar grandes canais ali, né? Para os ouvintes aqui, o WhatsApp, Meta, o Messenger, Instagram, até Mercado Livre. Só que eles criaram essa grande solução pensando naquelas automações de fluxo, onde vocês vão colocando as caixinhas ali. Quando eu falar isso,
tu tem que dar essas opções. Aí depois vai para cá. Não é um atendimento fluido, é digite 1, digite 2, desculpa, não entendi, né? Então para não ela tá na lista, volta para outra lista. Né? E aí quando eles falam que eles colocam IA, pelo menos foi o entendimento que eu tive, a IA é só uma caixinha dentro desse todo o universo. É isso que ela veio pegar. E a IA, ela não é a estrutura total. Então, como dificuldade, mas eu tava falando dessas grandes empresas, a IA, quando elas falam que usam IA, a IA é só uma caixinha em toda aquela automação. E a Obchats, ela foi construída como a IA sendo a base. Então, a IA não é um pedacinho do processo. É um outro nível de automação, né? A IA, por exemplo, no nosso caso, é uma caixa em branco livre que você pode colocar o texto que quiser lá e ela vai se comportar daquela forma. E quando você fala essas ferramentas de atendimento, a IA é um processinho e muitas vezes ela não tem totalmente abertura de conversa. É um assistente, né? Como o nosso caso. Sim. E aí, essas empresas, elas têm um atendimento maduro, um atendimento humano, né? Mas tem esse desafio. Então, a gente tem um diferencial interessante aí. E as empresas que são concorrentes nossas, pelo menos a gente nota isso, é justamente o pessoal tá olhando muito para o marketing digital e quer tudo automatizado. Não, eu quero tirar... fiz uma IA, para que eu preciso de um humano vendendo? Então, quer 100% tudo... Fórmula de lançamento, caiu na publicidade. Se não contratou por conta é porque não sabe contratar. Então, a gente trazer esse aspecto humano, né? Fazer uma venda online, mas ao mesmo tempo ter um insight sales ali, que é uma pessoa preparada para tirar todas as dúvidas e apoiar. Isso também é um diferencial competitivo hoje em dia, que é tudo digital, né? Baita. Eu queria agora, porque o Carlos foi fazendo um monte de pergunta no meio, até me confundi aqui, porque eu quero saber, assim, momento Carlos agora. Assim, momento Carlos. Agora Carlos eu de sou frente das com perguntas, Carlos. não sou das respostas. respostas. Eu gostei muito, mas é que agora eu vou te abrir um espaço, assim, para também ouvir, assim, da tua percepção, né, desse lugar de investidor, né, de entidade do ecossistema empreendedor, assim. Também, como é que tu entende, assim, esse momento que a gente conversou com o Walter, entender um pouco mais o momento da Obchats também. Queria tua leitura, assim, não sei, não precisa ser um diagnóstico, né? Mas se quiser fazer mais perguntas também pode. Suas perguntas são muito boas, são muito bem-vindas, por favor. Pois então, eu estava pensando aqui, né? Conectando várias coisas, né? Outro dia o Aode Cunha, que foi nosso secretário da Fazenda, fez uma palestra ali na reunião almoço da Federação e falou sobre o PIB do Rio Grande do Sul versus o PIB da região Sul. E o estado do Rio Grande do Sul foi o que menos cresceu nas últimas décadas, né? Principalmente por causa das secas que a gente teve, né? A estimativa da McKinsey é 120 bilhões de perdas nos últimos 10 ou 20 anos, não me lembro se era da última década ou das últimas 2 décadas. E o outro problema é... Então, a primeira coisa, a gente precisava resolver o problema de como é que a gente armazena água, né? Esse seria o grande desafio, que não tem nada a ver com isso que a gente está falando aqui, né? Mas tem o outro problema, que é o Rio Grande do Sul, dos 3 estados da região sul, é o que tem o menor crescimento da população. Em termos de crescimento do PIB, nós estamos em penúltimo lugar, né? Só o Rio de Janeiro que cresce menos o PIB do que a gente, em relação a todos os outros estados da federação. E com a diminuição do tamanho da população, que no Rio Grande do Sul vai acontecer em 2027, se não me engano, né, que começa a morrer mais gente do que nasce, a gente vai ter um grande desafio de como é que eu aumento o PIB sem aumentar a população. Eu tenho que aumentar a produtividade. Né? Então, obviamente, a nossa solução por aumento de produtividade passa por a gente elevar o nível de, vamos dizer assim, transformação digital dos negócios, né? Tem a transformação digital 1.0, que eu boto tudo na nuvem, mas continua um monte de gaveta e papel espalhado, só que digital, né? Para tu começar a fazer coisas... E ali a gente está falando de uma inteligência artificial ou de uma automação de processos de um nível já 2, né? Não é aperte 1, aperte 2, mas tu vai conversando e ela vai resolvendo. Eu acho que é, assim, para os negócios que ainda são físicos e que precisam, e mesmo os negócios que são digitais, né, mas que precisam interagir com o público, é extremamente necessário uma solução como essa, né? É hora de fazer isso, né? É hora de desvendar e certamente como para ele, né, esse desafio que ele falou assim, a gente precisa agora eleger quais são os segmentos que fazem mais sentido para nós, é muito importante, né? Porque vai significar retorno do investimento.
num curto prazo, né? Assim, onde é que eu vou botar dinheiro que eu vou ter mais clientes mais rapidamente, né? Quais são os RPs que eu vou integrar, porque daí se o cara perguntar alguma coisa, eu vou lá, vejo a nota fiscal dele, entrego o boleto para ele, né? Faço várias coisas para o cliente já, né? Então, eu vou além de vender e faço todo o atendimento do cliente. Isso significa fazer uma integração com o ERP, daí tu vai ter que se especializar em algum segmento, em algumas coisas, né? Tem uma série de funcionalidades. Eu acho que é a facilidade da fábrica, né? Que a gente, como a gente tem a fábrica de software, a gente tem essa facilidade de construção. Sim, mas tu não vai conseguir fazer isso com todos, né? Vai ter que escolher alguns, aquilo que tu falou, né? Do teu ouro, prata e bronze, né? E provavelmente no teu ouro vai ter segmentos a serem escolhidos. Eu acho que isso tem tudo a ver, né? E que bacana que tem essa conexão com o Conectar Hub e tem essa proximidade com o varejo, porque sem dúvida, né? O pequeno varejo precisa passar por essa transformação digital, né? Precisa resolver esses problemas de transformação digital. Outro dia eu precisava marcar uma hora com o médico, daí sei lá por quê, daí eu entrei no site, aí apertei no botão do WhatsApp que tinha lá e ninguém me respondeu, daí depois eu liguei, né, e perguntei, ninguém responde. Não, é que esse WhatsApp que tá ali no site é um outro médico que saiu da clínica, que cadastrou, daí a gente ficou sem. Tu como cliente, tu não tá interessado nos problemas, né? Não, mas o tipo de problema que acontece com... É que o consultório médico é um pequeno varejo, né? Exato. Né? E é esse o tipo de problema que tem, né? Assim, de umas coisas assim, que, cara, como é que pode uma coisa dessa? Né? Então, precisa de uma solução empacotada como toda, assim, né? Como é que ajudar o cara a registrar o número dele lá na Meta para poder ter o serviço? Tem que ter uma série de outras coisas, porque ele não sabe fazer essas coisas. Sim. Não sabe o cara que ainda é mais velho, né? Talvez os mais jovens já tenham mais familiaridade, né? Mas se a gente está nessa transição geracional ainda, né? Os mais velhos precisam, né? Então, acho que é super oportuno isso, Por né? isso que se aproximar de uma associação apoia muito, porque quando a gente se aproxima da associação, a gente está falando de um nicho específico, um mercado específico, e essa associação é muito especializada e sabe como é que é o comportamento desse mercado. E aí a gente oferece isso como... E é isso que a gente está fazendo, por exemplo, fazendo validações de uma associação do mercado jurídico. Então, advogados, por exemplo. Então, tem X mil advogados associados lá e, poxa, tem uma dor muito clara ali. Então, a gente pode fazer um padrão de... Por exemplo, o IA demorou um dia para treinar, mas o IA foi exceção. Tem clientes que demoram uma semana para treinar. Tem clientes que demoram 15 minutos porque eles só pegam o nosso padrão e só alteram algumas coisas. Né? Então... A partir do momento que a gente trabalha com um nicho específico, e aí veio também lá fazendo o jabá da mentoria que a gente recebeu aqui no Conecta, né, que o mentor, ele comentou, seja tão especializado no teu público que você antecipa as dores, você entende profundamente as dores, né? Então, quando a gente tem... E isso é muito oportuno quando você atua com um segmento específico. E esse é um problema como a fábrica de software. A fábrica de software é generalista, né? Ela tem da mesma forma, isso é ótimo, isso é ruim, porque você... não conhece um segmento específico e naturalmente você tem mais... O speech comercial tem mais desafio ali para fazer a defesa. Mas, por exemplo, se eu for para o mercado jurídico, CubChat ou mercado de varejo, eu sei o comportamento. Por exemplo, o que é o maior desafio para mim para entrar no mercado de varejo hoje é o pequeno negócio que precisa de uma conta da Meta validada. Então, eu estou achando formas desse rapaz do restaurante falou, Walter, cara... Desapega dessa configuração. Tem essa forma aqui que vai facilitar muito e tu vai conseguir rapidamente configurar para os teus clientes. Então, tu tá perdendo cliente é porque tu tá se apegando aqui nessa API específica, essa configuração. Então, esses eventos, essas conexões, elas aproximam essas percepções de oportunidade, né? Mas tu sabe que a gente tem uma investida, fazer o jabazinho aqui, que chama Alloy, que é um software de food service, né? Da Venture, né? E já não sei exatamente o número agora de cabeça, mas um percentual importante das vendas são feitas através de terceiros, revendedores que usam a marca própria, né? Então é um white label dele. E o cara oferece para o restaurante, além da solução de fazer o cardápio online, fazer a venda online, faz a parte promocional, né? Então, talvez para alguns segmentos onde o cliente tem pouca capacidade tecnológica, né, o canal de venda não seja direto, né? Seja embarcar num revendedor tipo esse da Alloy, que já vende a solução da Alloy, que vai vender junto à tua, e esse pacote das duas coisas, mas o que ele entrega de marketing, da foto que ele produz, do anúncio que ele faz para o cara, que ele tira os pila dele ali no mês, mas resolve o problema do pequeno restaurante lá e resolve. É um white label, né? Oferecer como uma ferramenta para quem quer... A gente já teve opções disso, né? O único desafio é que para construir... Claro, prioridades, né? Então, a gente pensa white label ali na frente, até pensa.
né? Mas nesse momento é amadurecer o público, pegar esses 30, 35 Sim, ter esses clientes, inputs, né? entender profundamente como a gente resolve, porque o diferencial começa aí, né? Você entender de fato qual que é a dor que você está resolvendo. Para cada segmento, para cada história, para cada empresa, para você usar isso como estratégia de produto, como estratégia de crescimento, né? Que é o que a gente está buscando fazer. Da mesma forma, o Ian justamente estava comentando sobre etiqueta, camiseta, né? Ian, no e-commerce, os desafios. Mas né? também tem a estratégia de tu ter as revendas, Uhum. né? Com a tua marca. Né? Sim. Não sei se o teu produto comporta isso, Uhum. né? Mas tem outro negócio lá que eu conheci recentemente que também, mas aí trabalha, se não me engano, no varejo de roupa, principalmente, Uhum. né? E ele vende só por revenda, só vende direto na região onde ele está fisicamente, que daí ele tem um vendedor porta a porta, que vai lá, visita, vê se o cara está com problema, conversa com o cara. Ah, não está ligando o computador, vai lá, liga o computador pro cara, faz essa coisa assim, mas tem uma revenda em algum lugar que atende o cara, porque não tem capacidade tecnológica para lidar com esses problemas básicos. Uhum. Né? E aí a maneira de tu fazer a transformação canal, digital... Né? É, o canal e a maneira de tu fazer a transformação digital do varejo, né? Que a gente sabe que precisa, que se não fizer vai morrer, né? E não morre de uma hora para outra, né? Vai, na verdade, consumindo a reserva e vai empobrecendo aquela família, né? Porque o cara vai cada vez tendo menos dinheiro, né? Vai ficando cada vez mais pobre. Chega uma hora que tem que desligar a luz e sair correndo. Uhum. Então, tem que fazer essa transformação digital, né? É que também eu acho que... Uma pensando como sindicato, né? Sim, não, super acho que foi importante. super legal essa amarração que tu fez com uma análise macro, né? Que a Sim. gente tem, assim, de... a gente vê isso acontecendo, a gente vê o comércio diminuindo, né? O próprio centro, são coisas que ficam tangíveis, a gente vê o número de lojas que fecham versus o número de lojas que abrem. E se a gente não tiver esse tipo de preocupação, acho que foi exatamente foi exatamente esse o intuito do Connector Hub ter sido criado, né? Uma preocupação do Cindy Lojas de que o varejo tenha alguma visão de futuro a longo ainda, né? Porque né? O consumo, obviamente, não vai parar, não vai diminuir. Não. Agora, o que vai ser feito com as estruturas físicas e o formato de consumo físico que a gente conhece, ele vai ser remodelado e de alguma forma, esse comércio tem que acompanhar, assim. Então, pra gente também é muito bom o próprio programa de aceleração, né? Vocês estavam falando o desenvolvimento de coisas nichadas, a gente aqui ser um hub nichado, porque tu tem por mais que a gente esteja aberto a todos os tipos de negócio, todos os tipos de verticais, a gente querendo atender o varejo, a gente atrai pessoas, né, como o Walter, como o Endrigo, que estão se desafiando com um problema muito similar ao nosso, que é como é que eu ajudo o pequeno varejista que nem consegue, nem tem essa conta, né, como é que eu posso apoiar, assim. Então a gente conseguiu atrair Não sabe nem o que é BM. Não sabe nem o que é BM. Sim. E tá tudo mas bem. BM E tá é uma tudo régua bem. alta, talvez muita gente não saiba, né, mas assim... Não tinha e não sabia. Não tinha, viu? Eu pensei, depois que o Carlos perguntou, eu disse, eu achei que era outra coisa, na real. Mas olhando Ainda da bem visão... que eu perguntei, Ai, né? obrigada, a tua pergunta foi muito pertinente. Mas olhando da visão da Ubchat, eu entendo ele também, essa questão da prioridade, né? Porque essa transformação digital do pequeno varejo, ela é complexa. A gente tem uma BDR que faz um atendimento, uma prospecção ativa, aí a gente está falando de B2B, e ela faz ligações, e um dos filtros dela, antes de chegar nas ligações, é a presença nas redes sociais. Legal. Não significa que ela tenha... dentro daqueles telefones, empresas que não tenham redes sociais, que tenham uma capacidade boa de compra do nosso produto. Mas significa que essa empresa que não tem rede social ativa, ela está mais fechada, ela está mais dentro dos seus processos internos. A conversa é diferente, né? A abordagem é diferente, a receptividade ao novo é diferente. Então a gente coloca como prioridade atender essas empresas que já estão dentro das redes sociais de maneira ativa. Justamente por isso, para não fazer essa... Legal. Porque a gente não tem essa capacidade hoje de fazer a transformação dos clientes que não estão ali, né? Então, cara, eu tô amando o Ian nesse episódio, inacreditável, assim, ele tem um case maravilhoso de cliente, né? Você sabe só a ponta do iceberg. Vocês têm um cliente incrível, que coisa boa, assim, né? Uma pessoa que sabe usar e sabe o que procurar e conseguiu ver diferenciais na plataforma de vocês, assim, acho que foi um ótimo case que tu trouxe aqui, obrigada, Ian, por ter vindo também. E, gente, eu acho que do meu papel aqui, eu também fiquei... Eu fico na dúvida, às vezes, se a câmera tá pegando, porque às vezes eu tenho a impressão que eu fico com a cabeça assim, sabe?
Sabe, aquele ping-pong, assim, porque é muito interessante. Obrigada de verdade pela troca, assim. Acho que o papel desse episódio também é muito que as pessoas possam entender e identificar outras oportunidades, né? Às vezes até a forma de pensar, como tu mencionou, que às vezes muda pela troca num evento, pela conexão. Acho que isso sempre reforça, né, a importância da gente trabalhar em comunidade, em colaboração e ter momentos de troca como esse, assim. Então, agradecer muito vocês pela presença mais uma vez. Agradecer o convite. Muito legal estar aqui com vocês, conhecer essa gente legal aí, a gente bater esse papo inteligente. E sabe o que eu queria? Que o Endrigo viesse pra cá, né? Senta aqui, Endrigo. Dá um oi pra câmera, porque a gente falou tanto do Endrigo, pelo menos. E dá pelo menos um oi pra gente aí, né, Endrigo? Abana pra galera. Pra essa câmera aqui. Isso. Tudo bom, pessoal? Prazer em conhecê-los aí. Tava só assistindo o Walter aqui e acompanhando bastante os dados que foram colocados aqui. Agradecer também o Ian. Eu tive a mesma percepção que tu. Assim, como ele contribuiu aqui para a conversa e muito obrigado também por endossar a nossa ferramenta. Eu que agradeço. Fico muito feliz que ela também resolve problemas reais para vocês aí. Né? Muito legal. Que vai, parabéns pelo trabalho aí. Muito obrigado. Trabalho é duro, trabalho é árduo, né? A gente sempre tem que ficar equilibrando os pratinhos aqui, como todo empreendedor, mas é recompensador. Recompensador. Legal. Coisa boa. E daí, então agora eu vou convidar vocês pra fazer uma coisa que só quem vem pessoalmente no Connector pode fazer, que é comer o pudim da Márcia, né? Tomar um cafezinho especial, melhor café de Porto Alegre. E você aí de casa, fica ligado que toda quarta-feira sai um novo episódio do Pode Conectar. Até mais.